Olá, meu nome é Arthur Miranda Aze e curso pós-graduação na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt. Gostaria de apresentar a comunicação Ein Wort von Casanova, procedimentos composicionais no segundo movimento da obra Kurze Schatten 2, de Brian Ferneyhough. A comunicação é um dos frutos de um projeto iniciado este semestre sob a orientação do professor Lucas Fels, violoncelista que atua junto ao quarteto Arditi. O projeto tem como objetivo o estudo e a interpretação da obra Kurze Schatten 2 e uma análise que explora o jogo dialético entre procedimentos automáticos e informais da técnica composicional de Brian Ferneyhough. A motivação de um trabalho analítico é ilustrado por um fragmento de um texto publicado em 1989 por Jean Moulinot, onde o autor afirma que a análise rompe com a experiência irredutível da música, mas, ao mesmo tempo, ela prolonga a análise e a música continuada através de outros meios. Brian Ferneyhough nasceu em 1943 em Coventry, na Inglaterra, e sua música ocupa um lugar essencial na produção contemporânea e proporciona um amplo e rico debate sobre diversas perspectivas. É a partir da década de 1970 que Ferneyhough leva às últimas consequências a complexidade da escritura, ritmos extremamente complexos, uma quantidade excessiva de informação tímbrica, de modos de ataque, de dinâmica, de incorporação de elementos não habituais, como diversas técnicas expandidas, assim como configurações estruturais e gestuais estranhas à música de concerto tradicional. A complexidade é de fato uma das características mais marcantes da estética do compositor. Portanto, me parece necessário destacar como o compositor compreende o termo complexidade. Para Ferneyhough, a complexidade pode ser definida como a decodificação das relações entre situações, tendências ou diversos estados da substância sonora que geram estímulos e condições para novos modelos formais. Como resultado da escritura complexa, o compositor reconfigura o papel do intérprete, o qual se vê mergulhado em um labirinto face a desafios que o levam a escolhas pessoais, moldando a obra de acordo com seu modo de tocar e suas necessidades. Não é somente o papel do intérprete que é deslocado a um novo patamar. Ao ouvinte é proposto uma escuta intensa e ativa, mergulhando, assim como o intérprete, em um labirinto caótico, repleto de linhas descontínuas, onde diversas tentativas de esboços formais se dissipam em altas velocidades. A obra Kurze Schatten 2, composta entre 1983 e 1989, dedicada ao violonista Magnus Andersson, recebeu seu título segundo o conjunto de textos que compreende 7 aforismos de Walter Benjamin. Assim como os 7 textos de Benjamin, a estrutura da macroforma de Ferneyhough se articula em 7 movimentos curtos. Em uma clara alusão à suíte barroca, estes movimentos são agrupados em 3 pares, alternando tempos lentos e rápidos, finalizando com uma fantasia, composta com referência em compositores ingleses como Purcell ou Lawes. O impulso composicional da peça parte do último texto de Benjamin, denominado de Sombras Curtas. A imagem do sol se aproximando do seu zênite, quando ao meio-dia as sombras desaparecem e as coisas se tornam uma só, encontra uma analogia no gesto criativo de Ferneyhough, realizado a partir da escrita de movimentos extremamente curtos e formalmente compactos, onde o processo gradualmente devém objeto, de uma maneira em que ambos, de uma forma hiperreal, expressão do próprio compositor, se tornem eles mesmos. Vale destacar também que a afinação tradicional do instrumento foi alterada, dando espaço para uma sonoridade microtonal. Como podem ver na imagem, a terceira e quarta corda permanecem na configuração tradicional. A segunda corda é alterada um semitom descendente, a primeira corda é alterada um quarto de tom descendente, a quinta 3/4 de tom ascendente e a sexta 1/4 de tom ascendente. Cada movimento de Kurze Schatten 2 foi elaborado como uma espécie de estudo, visando concentrar critérios de composição em torno de um tópico específico. No caso do segundo movimento, temos no centro do discurso uma potencial distinção entre 2 vetores opostos, o tempo metronômico da performance e a densidade do material. Ou seja, enquanto o tempo se reduz em blocos regulares, a densidade dos eventos tende a crescer. A oposição entre os materiais encontra uma possível analogia no segundo texto de Benjamin, no qual uma relação dialética na prostituição é evidenciada através do dinheiro, com o qual se compra prazer, que é carregado de vergonha.
Ela sabia, diz Casanova de uma alcoviteira, que eu não teria coragem de me ir embora sem lhe dar nada. Estranha afirmação. Que coragem seria necessária para enganar a alcoviteira com a sua paga? Ou, mais exatamente, que fraqueza é essa com que ela sempre pode contar? É a vergonha. A alcoviteira vende-se, mas não a vergonha do cliente que solicita seus serviços. Este, cheio de vergonha, procura um esconderijo e encontra o mais escondido de todos: o dinheiro. O descaramento lança a primeira moeda sobre a mesa. A vergonha paga mais 100 para encobrir. Retornando à música de Ferneyhough, ao compararmos as duas figuras, podemos ver a diferença entre os dois vetores. Na imagem à direita, correspondente ao fim do movimento, as figuras estão muito mais densas e o tempo foi desacelerado de 90 bpm até 60 bpm. O automatismo típico de Ferneyhough, já abordado por Castellani em seu artigo Análise da obra Kurzgeschachten 2, de Brian Ferneyhough, de 2009, está aqui presente sobretudo na organização da estrutura do movimento. Por automatismo se entende um sistema estabelecido a priori e que determina resultantes sonoras, como ocorre em algumas organizações seriais ou na música tonal. A peça se organiza em 6 grupos de 6 compassos, os quais são submetidos a uma permutação cíclica. A evolução dos vetores opostos é claramente percebida a cada permutação dos compassos, simbolizados na tabela por números inteiros de 1 a 6. É interessante notar que há uma anomalia na primeira permutação. O primeiro elemento se torna o penúltimo elemento e não o último. A situação se normaliza a partir da segunda permutação. A partir de agora, eu gostaria de focar a análise na estruturação das alturas. Para uma facilidade analítica, eu utilizei a notação das notas musicais por inteiros. Ou seja, 0 é igual a Dó, 1 igual a Dó sustenido ou Ré bemol, 2 igual a Ré, 3 igual a Ré sustenido ou Mi bemol, 4 igual a Si, 5 igual a Fá e assim por diante. Mais uma vez, um procedimento automático é proposto, no qual, durante os 6 primeiros compassos, um determinado grupo de notas é apresentado. Ao decorrer da peça, o grupo sempre será repetido. Na imagem, vemos as alturas da imagem superior representadas por inteiros. Ré é representado por 2, Lá por 9, Si por 11, Fá por 5 e assim por diante. Ao analisar essa figura, vemos que o conteúdo harmônico dos ciclos de 6 compassos é praticamente o mesmo. Encontramos, por exemplo, as mesmas alturas no primeiro compasso, onde colcheia é igual a 83, e no primeiro compasso a partir de colcheia a 76. Em ambos compassos temos as alturas 11, 5, 9, 2, 6, 4, 10 e 3. Existem, porém, procedimentos informais que rompem com o automatismo proposto. Pode considerar que a relação dialética entre automatismo informal na técnica composicional de Ferneyhough vem de suas origens na releitura que o compositor faz do artigo publicado em 1961, Vers une Musik informelle, de Adorno, onde se entende por informal uma música livre de toda forma fixa e abstrata imposta de fora, mas que, não se submetendo a qualquer lei estranha à sua lógica própria, se constituirá, deste modo, a partir de uma necessidade objetiva no fenômeno ele mesmo. No caso do segundo movimento de Kurzgeschachten 2, existem 2 princípios que, tomando emprestado uma noção de Deleuze, apresentam não uma repetição que retornam às similaridades, mas uma repetição que repete a diferença. Existe a necessidade de inclusão de novas notas ao fim de cada ciclo, uma vez que a densidade das figuras aumenta progressivamente e as notas disponíveis se esgotam. Além disso, considerando a escordatura microtonal e a liberdade de espalhar as alturas em oitavas variadas, temos uma potencialização da resultante sonora, uma vez que a mesma altura realizada em cordas diferentes será, na realidade, uma altura diferente. Tomemos como exemplo os primeiros compassos dos 3 primeiros ciclos. O acorde do compasso onde colcheia é igual a 90, o Fá deve ser tocado na primeira corda e o Lá na quinta corda, uma vez que Si e Ré são indicados para serem realizados em cordas soltas. Neste caso, temos as alturas Fá meio bemol em vez de Fá, Si bemol em vez de Si, Si meio bemol em vez de Lá e Ré natural.
Já no primeiro compasso do segundo ciclo, temos Si meio bemol em vez de Si, Lá bemol em vez de Lá, Sol meio bemol em vez de Fá e Ré natural. Na figura direita, ou seja, o primeiro compasso do terceiro ciclo, nota-se também uma repetição das alturas previamente estabelecidas. Neste exemplo, percebemos que somente a nota Ré e o segundo Si natural têm a indicação da corda que deve ser tocada. Existe, portanto, durante todo o movimento, momentos onde soluções diferentes para uma mesma altura notada são possíveis, gerando ainda mais uma multiplicidade na resultante sonora. As alturas reais deste compasso seriam Ré bemol em vez de Ré, Si bemol, Si natural. Pela lógica violonística, provavelmente Lá meio bemol e Mi natural em vez de Fá e Lá. Mas não há nada impedindo que seja, por exemplo, Lá bemol e Fá natural, tocados na segunda e terceira corda. Fá meio bemol em vez de Fá, novamente pela lógica violonística, teríamos um Si meio bemol em vez de Lá, e assim por diante. O sistema se repete, mas é através dos procedimentos informais que ouvimos um retorno incessante de materiais metamorfoseados, tornando cada instante em singularidade. Ao analisar uma obra de Brian Ferneyhough, nos deparamos com uma extrema dificuldade face ao labirinto repleto de linhas que se sobrepõem, se cruzam, andam em paralelo e se conectam. O compositor dobra o seu sistema incontáveis vezes, conecta suas séries e camadas com qualquer outro ponto do mesmo sistema, joga os materiais uns contra os outros, empurra um quantum de energia contra matrizes e faz emergir arte do outro lado. A complexidade tratada dessa forma adquire uma enorme potência poética ao nos submergir em múltiplas forças em movimento, oferecendo uma fascinante experiência musical que, a meu ver, é potencializada pelo processo analítico, continuando a música por outros meios e abrindo novos caminhos para a interpretação de uma obra que, de fato, torna sonora forças não sonoras. Muito obrigado.